Anéis de café numa secretária de mogno não costumam iniciar guerras. Mas naquela manhã, a chávena tinha desaparecido. A bandeja de prata estava vazia, e as pesadas portas de carvalho da mansão estavam trancadas por dentro. O Rui não reparou no silêncio de imediato. Estava habituado ao isolamento tranquilo do poder. Depois viu o pedaço de papel de carta dobrado, pousado contra o seu copo de bourbon. 5 palavras escritas à tinta inclinada e apressada. 5 palavras que significavam que ele teria de incendiar a sua própria cidade para a salvar. A máquina de café expresso estava fria. Rui tocou na lateral cromada do aparelho, retirando a mão como se o metal lhe tivesse mordido. Era uma pequena coisa, um desvio microscópico numa vida construída sobre rotinas rígidas e inflexíveis. Todas as manhãs, nos últimos 6 meses, exatamente às 6h30, havia uma chávena de cerâmica pousada na bancada de mármore. Café preto, uma pitada de açúcar, à espera dele antes que o resto do mundo acordasse e exigisse a sua atenção. Hoje não havia nada. Rui estava no centro da cozinha, a luz suave e cinzenta do amanhecer a esgueirar-se pelas janelas do chão ao teto. Era um homem que lidava com a previsibilidade. O caos era para as ruas. A sua casa era uma fortaleza de ordem. Pagava muito bem as pessoas para manterem essa ordem. Olhou para o relógio. 6h40. Clara! Chamou. A sua voz não ecoou. Simplesmente afundou-se nas pesadas paredes drapeadas de veludo da mansão. Nenhum passo apressado. Nenhum murmúrio apologético e silencioso. Rui saiu da cozinha, os seus pés descalços silenciosos contra os pisos de madeira aquecidos. Moveu-se pelo corredor, com a graça predatória de um homem que sobreviveu a uma dúzia de tentativas de assassinato, assumindo que cada sombra continha uma faca. Verificou a sala de estar, vazia. A biblioteca, vazia. O cheiro dela, uma mistura prática e tênue de lixívia e sabão barato de lavanda, tinha desaparecido completamente. O ar parecia estagnado. No fim do corredor, a porta de segurança de aço reforçado que separava os quartos da criada da casa principal estava ligeiramente entreaberta. Rui empurrou-a. As dobradiças não rangeram. Estavam fracamente lubrificadas. A Clara garantia isso. Entrou no corredor estreito. O ar era mais frio aqui, a carecer do controlo climático caro dos andares superiores. Bateu a terceira porta à esquerda. Sem resposta. Não esperou. Virou a maçaneta de latão e entrou. A cama estava feita. Não apenas feita, mas desfeita, esticada e arrumada com precisão militar. O fino cobertor cinzento estava perfeitamente liso. O pequeno armário de madeira estava aberto. Dentro, 3 uniformes de empregada idênticos, pretos e brancos, pendiam em cabides de arame, completamente imóveis. Ela não tinha apenas adormecido. Ela não tinha apenas saído para o mercado. Ela tinha desaparecido. A mandíbula de Rui apertou-se. Um nó frio e familiar formou-se no seu estômago. As pessoas não o abandonavam assim. Pediam permissão. Imploravam por dispensa. Ou saíam numa caixa. Não se saía simplesmente da mansão Rossi. A propriedade era cercada por 12 cercas eletrificadas, monitorizada por 30 câmaras de alta definição e patrulhada por homens que carregavam armas suprimidas e executavam ordens sem hesitação. Tirou o telemóvel do bolso das calças de pijama e discou um único dígito. Sim, chefe. A voz de Arthur estava rouca, pesada de fadiga matinal. Onde está a Clara? Perguntou Rui. A sua voz era baixa, desprovida de inflexão. Uma pausa na linha. A criada. Não sei, chefe. Ela não está nesta cozinha, Arthur. Ela não está no quarto dela. Os uniformes dela estão no armário. Talvez ela tenha saído para dar um passeio, sugeriu Arthur, embora a incerteza na sua voz o traísse. Um passeio. Rui repetiu as palavras lentamente, deixando que a absurdidade pairasse no ar. Para lá dos sensores de perímetro, para lá do guarda do portão, para lá da patrulha errante. Vou verificar os registros agora mesmo, disse Arthur, subitamente desperto. A fadiga tinha desaparecido, substituída pela ponta afiada do pânico. Vou puxar as imagens das câmaras. Faz isso. Rui desligou. Não saiu do pequeno e estéril quarto. Ficou ali,
absorvendo o apagamento total de um ser humano. Clara Reis vivera naquele quarto durante meio ano. No entanto, não deixara absolutamente nenhum rastro de si. Nem um grampo de cabelo solto na mesinha de cabeceira, nem um perfume persistente, nem livros de bolso com cantos dobrados deixados no radiador. Vivera como um fantasma. E agora desaparecera como um. Rui passou a mão pelo rosto, sentindo a barba áspera ao longo da mandíbula. Uma voz cínica no fundo da sua mente sussurrou que ele não devia importar-se. Criadas eram substituíveis. Podia fazer uma chamada à agência na cidade e ter outra mulher silenciosa e eficiente ali ao meio-dia. Alguém para fazer o café, alguém para esfregar o sangue dos tapetes quando uma reunião na cave saísse do controlo. Mas a Clara não era apenas uma criada. Rui fechou os olhos. O silêncio do quarto vazio pressionando seus tímpanos. Lembrou-se da primeira vez que a olhou verdadeiramente. Realmente a olhou. Não tinha sido atração carnal. Tinha sido algo muito mais perigoso. Tinha sido reconhecimento. Há 6 meses, ela era apenas um detalhe de fundo. Uma mulher no fim dos seus 20 anos, com cabelo castanho de rato preso num coque severo e implacável. Mantinha os olhos colados ao chão. Falava apenas quando lhe falavam. E mesmo assim, as suas respostas limitavam-se a "Sim, senhor", e imediatamente "Senhor". Rui contratara-a através de um intermediário clandestino especializado em pessoal para clientes de alto risco. Homens que não podiam dar-se ao luxo de ter uma empregada a fofocar com a polícia sobre os horários estranhos, os homens estranhos ou as manchas estranhas na tapeçaria. Durante os primeiros 2 meses, Rui mal sabia o nome dela. Era parte da maquinária. A mudança aconteceu no final de novembro. Fora uma noite brutal. Uma reunião com os distribuidores regionais tinha corrido mal. Vozes foram elevadas, armas foram sacadas, e um homem chamado Tommy apanhara uma bala no ombro, ali mesmo no escritório privado de Rui. Conseguiram tratar de Tommy e levá-lo para a clínica clandestina, mas o escritório estava um caos. Vidro estilhaçado de uma garrafa de uísque cobria o tapete persa, misturando-se com uma poça de sangue escura e a espalhar-se. Rui voltara para casa às 3 da manhã. Os nós dos dedos magoados, o paletó arruinado. Um corte profundo e feio sobre a sobrancelha esquerda, latejando em sincronia com o seu batimento cardíaco. Entrara no escritório, servira-se de 3 dedos de qualquer bourbon que restasse numa garrafa intacta e deixara-se cair na poltrona de couro, esperando que a adrenalina cedesse. Foi quando a Clara entrou. Carregava um balde de metal, uma escova de lavar e uma pilha de toalhas brancas. Não ofegou quando o viu sentado ali no escuro, a sangrar. Não se encolheu à vista do sangue no chão. Simplesmente pousou o balde e pôs-se a trabalhar de joelhos. Rui observou-a através do filtro turvo e entorpecedor de álcool e exaustão. O único som no quarto era o arranhar rítmico e abrasivo das cerdas rígidas contra as fibras de lã do tapete. "Sai?" perguntou Rui. A sua voz estava rouca. Clara parou. Não olhou para ele. Manteve os olhos focados na mancha escura. "Água fria e sal", disse ela. A sua voz era baixa, mas firme. Não vacilou. "Água quente fixa-o. Torna-o permanente. Já fez isto antes. Eu limpo casas, Sr. Rossi. As pessoas derramam coisas. As pessoas geralmente não derramam meio litro de O negativo nos subúrbios." Clara finalmente olhou para cima. Os seus olhos eram cor de avelã, captando a luz fraca da lâmpada da secretária. Não havia medo neles, apenas uma resignação profunda e cansada. Era o olhar de alguém que vira o fundo do mundo e decidira que já não valia a pena chorar. "Manchas são manchas", disse ela simplesmente. Depois, meteu a mão no bolso fundo do avental e tirou um pequeno quadrado de plástico branco. Levantou-se, foi até a cadeira dele e pousou-o na secretária, ao lado do seu bourbon. Era uma gaze esterilizada e um pequeno tubo de pomada antisséptica. "Para os seus olhos, senhor." Depois voltou de joelhos e continuou a esfregar. Foi nesse momento, nesse exato segundo, que a parede invisível entre o chefe e a empregada se fraturou. Rui não lhe agradeceu. Apenas abriu a pomada e aplicou-a no seu corte, a ranger de dor enquanto a observava trabalhar. Nos meses seguintes,
A dinâmica mudou de formas subtis e não ditas. Nunca tiveram longas conversas. Mas Rui encontrava-se a demorar em divisões onde ela estava a limpar o pó. Ele notava coisas. Notava que ela favorecia a perna esquerda quando o tempo ficava frio. Notava que as suas cutículas estavam roídas até ao sangue, um sinal de ansiedade nervosa completamente mascarado pelo seu exterior calmo. Notou também que ela era incrivelmente, perigosamente inteligente. Uma noite, deixara um livro de contas aberto na sua secretária. Não era um livro de contabilidade normal. Era um registro codificado de subornos a capitães de polícia locais. Voltou à sala para encontrar Clara a limpar o pó da estante próxima. Enquanto se sentava e franzia o sobrolho para uma discrepância nos números, esfregando as têmporas, Clara passou por ele a segurar um espanador. Carregou o 4 em vez do 3 na terceira linha, murmurou enquanto passava, sem abrandar. Rui congelou. Olhou para o livro de contas. Fez as contas de cabeça. Ela estava certa. Para, comandou. Clara parou na porta, as costas rígidas. Vira-se, disse Rui, a voz carregada de suspeita súbita. Ela virou-se. O seu rosto estava perfeitamente em branco. Como sabe o que significam esses números? Perguntou ele, levantando-se lentamente. Não sei, respondeu ela fluentemente. Apenas vi uma coluna de figuras. As contas não batem certo. Peço desculpa por ter olhado, senhor. Rui olhou para ela durante um longo e pesado minuto. Procurava a mentira. Procurava um sinal de que ela era uma toupeira, uma agente enviada pelos Columbus ou pelos Moretti. Mas tudo o que via era uma mulher cansada a segurar um espanador. Não olhe mais para minha secretária, disse ele calmamente. Não vou, prometeu ela. Mas ele sabia que ela o fazia. E, estranhamente, ele encontrava-se a deixar coisas à vista propositadamente. Um teste, um jogo. Gostava do zumbido silencioso da sua inteligência a correr sob a superfície do seu comportamento servil. Ela o aterrou. Numa vida cheia de homens que gritavam, mentiam e sangravam, Clara era silenciosa, verdadeira e cuidadosa. E agora ela desaparecera. Rui estava no centro do quarto vazio de Clara. As memórias recuavam, deixando para trás uma realidade fria e afiada. Se ela partiu por vontade própria, tinha um motivo. Clara não fazia nada sem um motivo. Começou a revirar o quarto. Não o fez com raiva. Não houve atirar de candeeiros, nem socos em paredes. Fê-lo com a precisão metódica de um investigador. Puxou o colchão da base da cama. Passou os dedos ao longo dos rodapés. Verificou o espaço oco atrás do pequeno radiador. Puxou as gavetas totalmente para fora da cômoda e verificou as partes inferiores em busca de envelopes colados. Nada. Levantou-se, a respiração ligeiramente acelerada. Olhou em volta do quarto despojado. Onde esconderia um fantasma um segredo? Os seus olhos pousaram na pequena e barata cadeira de madeira encostada ao canto do toucador. Era uma coisa frágil, praticamente sem valor. Rui caminhou até ela. Agarrou nas costas da cadeira e virou-a de cabeça para baixo. Ali, colado na parte de baixo do assento com um pedaço de fita adesiva transparente, estava um quadrado dobrado de papel de carta grosso, cor de creme. Era o seu papel de carta da pesada secretária de Carvalho do seu escritório privado. Rui rasgou a fita. Os seus dedos pareciam grossos, desajeitados enquanto desdobrava o papel pesado. A caligrafia era pequena, apertada e apressada. Rui, se está a ler isto, eu desapareci. Não me procure. Arthur aceitou um suborno da família Moretti. $50.000 numa mala de duffel, entregue atrás do restaurante na 4ª Rua, há 2 dias. Eu estava no mercado. Eu vi. O plano era para esta noite. As câmaras do portão oeste seriam repetidas às 3 da manhã. Eles iam enviar 3 homens para o seu quarto. Arthur desativou os alarmes de perímetro. Eu colei as fechaduras das portas da frente e de trás com supercola. Recablei o motor do portão para que não abrisse. Liguei para a esquadra local do telemóvel descartável do Arthur no bolso dele e denunciei uma situação de reféns na mansão. A polícia estará aqui em 10 minutos. Isto dar-lhe-á tempo. Isto mantê-lo-á vivo esta noite. Mas se eu estiver aqui quando os polícias saírem e Arthur perceber o que eu fiz, ele vai matar-me.
Se eu não posso ficar. Desculpe ter olhado para a sua secretária novamente. Eu precisava do papel de carta. Clara. Rui olhou fixamente para o papel. Leu-o uma vez, depois leu-o uma segunda vez. O ar no quarto pareceu desaparecer. O seu peito apertou-se. Uma garra a apertar as suas costelas. Ela não fugira dele. Ela fugira por ele. Ela descobrira um plano para o assassinar, orquestrado pelo seu chefe de segurança mais confiável. Ela, uma mulher armada com nada mais do que um espanador e um intelecto que ele mal começara a compreender, detivera sozinha um assassinato profissional. Ela colara fechaduras, recableara motores e manipulou a polícia para construir um muro temporário à volta dele. E depois fugira para a escuridão, tornando-se o alvo principal para um chefe de segurança corrupto e uma família mafiosa rival. Ela salvou a sua vida e, ao fazê-lo, assinou o seu próprio atestado de óbito. Rui dobrou cuidadosamente a nota. Colocou-a no bolso das calças de pijama. O papel parecia pesado, mais pesado do que uma arma carregada. Saiu dos aposentos dos criados e caminhou lentamente pelo corredor em direção à frente da casa. O entorpecimento que o acompanhara toda a manhã desaparecera. Em seu lugar, havia um foco frio e aterrador, uma clareza ardente. Através das janelas da frente, podia ver as luzes vermelhas e azuis piscando das viaturas policiais estacionadas em frente ao seu portão principal. Clara dissera a verdade. A polícia estava ali. Os assassinos estavam provavelmente dispersos. Ao chegar ao grande saguão, a porta da frente tremeu. Alguém estava a tentar abrir as fechaduras coladas com supercola. Arthur entrou no saguão da sala de segurança lateral. Parecia agitado. Usava o seu colete tático, um rádio preso ao ombro. Chefe, disse Arthur, a voz tensa. Temos um problema. A polícia está lá fora. Estão a alegar que alguém denunciou uma situação de reféns. O portão da frente está preso e as fechaduras estão emperradas. Não sei que diabos está a acontecer. Rui parou na base da grande escadaria. Olhou para Arthur. Olhou para o homem que estivera ao seu lado durante 4 anos. O homem que aceitou $50.000 para deixar 3 assassinos entrarem no seu quarto enquanto ele dormia. Arthur viu o olhar nos olhos de Rui. Parou de falar. O silêncio pesado da casa regressou, pressionando ambos. A mão de Arthur tremeu, flutuando instintivamente em direção à funda na sua anca direita. Onde está ela, Arthur? Perguntou Rui. A sua voz era um sussurro, mas cortou a sala como uma lâmina de barbear. Eu disse-lhe, chefe. Não sei, disse Arthur, dando meio passo para trás. Ouça, primeiro temos de lidar com a polícia. Temos de abrir o portão. Rui não olhou para as luzes piscando lá fora. Não se importava com a polícia. Não se importava com a família Moretti. Só se importava com o fantasma que desaparecera no ar frio da manhã. Vai contar-me exatamente o que sabe, disse Rui, a mão deslizando lentamente para a parte inferior das costas, onde a sua própria arma estava presa na cintura das suas calças de pijama. E depois vou encontrá-la. Arthur era um homem grande. Tinha uns 20 quilos a mais que Rui e uma década de experiência em polícia militar antes de o setor privado o mastigar e o cuspir para o colo da máfia. Mas Arthur tinha uma falha fatal esta manhã. Sentia-se culpado. A culpa torna um homem lento. A mão de Arthur ainda pairava sobre a funda de Kidex na sua anca quando Rui se moveu. Rui não sacou da sua própria arma. Um tiro dentro do saguão, mesmo que suprimido, era um risco com 2 carros patrulha a funcionar a menos de 100 metros de distância. Em vez disso, Rui fechou a distância em 2 passos rápidos e silenciosos, os seus pés descalços a deslizar contra o mármore polido. Impulsionou o calcanhar direito diretamente para o lado do joelho esquerdo de Arthur. A articulação cedeu com um estalo úmido e doentio. Arthur grunhiu, os olhos arregalados de choque, enquanto a sua perna cedia. Quando o homem maior caiu de joelhos, Rui agarrou a gola do colete tático de Arthur com a mão esquerda, puxando-o para a frente para lhe tirar o equilíbrio e desferiu um golpe de cotovelo curto e brutal, diretamente no nariz de Arthur. Ossos estalaram. Sangue espalhou-se pelas paredes brancas e maculadas. Arthur bateu com força no chão, as mãos voando para o rosto arruinado. Antes que pudesse processar a dor,
Rui tinha o joelho pressionado contra a nuca de Arthur. Rui sacou da Glock 19 das suas calças de pijama e pressionou o cano frio com força no ponto mole atrás da orelha de Arthur. Não se mexa, sussurrou Rui. A pesada porta de carvalho da frente tremeu novamente. A polícia estava a ficar impaciente. Alguém começou a bater na madeira grossa. Arthur estava a ofegar, a engasgar-se com o sangue que escorria pela parte de trás da sua garganta. Chefe, Rui, espera. 50,000. Arthur. A voz de Rui era casual. Era o tom que usava ao discutir rotas de transporte. Assustou Arthur mais do que a arma. Vendeu-me por uma fração do preço de um carro de gama média. Eles iam matá-lo de qualquer forma. Arthur engasgou-se, os dedos a arranhar inutilmente contra o mármore escorregadio. Moretti, ele trouxe gente de fora, empreiteiros. Não os podia parar. Eu apenas aceitei o dinheiro para deixar a porta dos fundos aberta. Tenho dívidas, Rui. Então ofereceu-lhes as minhas pernas. Rui pressionou o cano com mais força. Sentia Arthur a tremer. Repugnava-o. Onde estão eles agora? Perguntou Rui. Não sei. Quando a polícia apareceu, os alarmes de perímetro estavam a gritar. Os empreiteiros fugiram. Eles não brincam com polícias uniformizados. E a Clara, a criada? O Moretti sabe dela? Arthur hesitou. Isso foi tudo o que Rui precisou. Torceu o joelho, pressionando o peso sobre a coluna de Arthur. Arthur gritou. Um som abafado e patético. Diz-me, exigiu Rui. Os homens do Moretti, eles estavam furiosos. Perceberam que alguém alertou a polícia. Viram-na nas câmaras de rua, a fugir da mansão logo após a chamada ter saído. Eles sabem que foi ela, Rui. Eles estão a caçá-la. Eles não podem chegar a si agora. Então vão fazer dela um exemplo para mandar uma mensagem. A mandíbula de Rui apertou-se. O pensamento de Clara, a silenciosa e inteligente Clara, com as suas cutículas roídas e os seus remédios de sal e água fria, a ser arrastada para um armazém pelos açougueiros do Moretti, fez a sua visão estreitar. Polícia! Abra a porta! Gritou uma voz da varanda, seguida pelo pesado baque de um ariete a ser testado contra a madeira. Rui olhou para Arthur. Está despedido. Desferiu o pesado cabo de aço da Glock num arco curto e agudo contra a base do crânio de Arthur. Arthur ficou mole instantaneamente, o seu corpo pesado a ceder contra o chão. Rui levantou-se. Limpou um fragmento de sangue de Arthur da bochecha com o polegar. Caminhou até a mesinha lateral, pegou no telefone fixo e discou um número que sabia de cor. Davis, disse Rui quando a linha se abriu. Rui, são 6 da manhã. Tenho 2 carros patrulha no meu relvado. Alguém me suatou a casa. Denunciaram uma situação de reféns falsa. As fechaduras estão emperradas, então eles vão derrubar a minha porta. Ligue para o capitão da esquadra, o da nossa folha de pagamento. Diga-lhe para chamar de volta os seus cães. Farei uma doação generosa para o Fundo das Viúvas ao meio-dia. Suatado. Jesus, dê-me 3 minutos. Davis desligou. Rui voltou para a sala de segurança. Pegou num par de abraçadeiras de alta resistência de uma gaveta da secretária e amarrou os pulsos e os tornozelos de Arthur. Arrastou o homem inconsciente para o armário de utilidades, fora da vista das janelas da frente. Depois subiu para se vestir. Precisava de um fato. Precisava dos seus homens. Ia caçar. A chuva começou às 8. Não era uma chuva purificadora. Era uma garoa fria e miserável que se misturava com o smog e se instalava sobre a cidade como um cobertor cinzento sujo. Clara sentou-se num camarote de plástico no fundo de um restaurante aberto 24 horas na orla do distrito industrial. O seu uniforme de empregada, preto e branco, desaparecera. Atualmente usava um par de calças de ganga largas e um pesado casaco de lona verde-oliva que comprara por $12 numa loja de segunda mão que abria ao amanhecer. Deu um gole ao café preto à sua frente. Tinha um gosto a cobre queimado. Não se importou. O calor sentia-se bem nos seus dedos dormentes. Viu o seu reflexo na janela gordurosa. O seu coque severo e apertado desaparecera. Na casa de banho de uma estação de serviço, há 2 horas, cortara o cabelo com uma tesoura de segurança barata até que caísse em comprimentos picotados e irregulares
à volta do seu maxilar. Parecia completamente diferente. Parecia rude. Parecia o fantasma que precisava de ser. Devias ter cuidado com os teus assuntos, sussurrou uma voz na sua cabeça. Clara esfregou os olhos. Sabia as regras. Vivera pelas regras durante anos. Mantenha a cabeça baixa. Não olhe para o dinheiro. Não olhe para o sangue. Sobreviva. Mas quando vira Arthur a levar aquela mala de duffel no beco, algo dentro dela estalara. Observara Rui Rossi durante 6 meses. Ele era um criminoso. Era um homem violento. Não tinha ilusões sobre isso. Mas era também o primeiro homem na sua vida adulta que a olhara sem tentar tirar algo dela. Não lhe pedira gratidão quando ela lhe tratou do olho. Não a punira quando corrigiu o seu livro de contas. Apenas a aceitara. Deixá-lo morrer dormindo parecia uma linha que ela não conseguia cruzar. Por isso, cruzou a outra linha em vez disso. Clara verificou o relógio. 8h30. A estação de autocarros ficava a 3 quarteirões de distância. Tinha um bilhete para um Greyhound rumo a uma pequena cidade no centro-oeste, com partida às 9h15. Tinha $300 em dinheiro. Era o suficiente para desaparecer. Era boa a desaparecer. Saiu do camarote, deixando uma nota de $5 na mesa e puxou o capuz do casaco de lona sobre o cabelo cortado. Saiu para a chuva gelada. Manteve-se nas sombras dos edifícios de tijolo, evitando o brilho das lâmpadas da rua. Verificou o seu rastro constantemente. Não olhou para trás em busca de polícias. Os polícias eram barulhentos e lentos. Procurava sedãs sem marca com vidros escuros. Procurava homens que se mantivessem um pouco demasiado direitos, que mantivessem as mãos nos bolsos apesar da chuva. Do outro lado da cidade, Rui estava a rasgar o mundo para a encontrar. Sentou-se na parte de trás de um SUV preto, o interior de couro cheirando a lã molhada e óleo de arma. Tommy, o ombro totalmente curado da ferida de bala de há 6 meses, estava a conduzir. 2 outros homens, completamente silenciosos, viajavam num veículo que o seguia. Rui tinha um tablet apoiado nos joelhos. Exibia o arquivo de emprego da agência clandestina que fornecera Clara. Era uma obra-prima de ficção. O número de segurança social pertencia a uma mulher morta. As referências eram telemóveis descartáveis. Ela é um fantasma, chefe, disse Tommy, olhando pelo espelho retrovisor. O cara da agência jurou que não sabia de mais nada. Disse que ela apareceu, pagou a taxa de colocação em dinheiro e nunca deu problemas. Todo mundo deixa um rastro, Tommy. Todo o mundo. Os olhos de Rui percorreram o ecrã brilhante. Não procurava dados. Procurava um perfil, um padrão. Pensou na água fria e no sal. Pensou nas contas do livro de registros. Pensou na forma como ela colara as fechaduras com supercola, um truque de rua barato e altamente eficaz. Clara não era uma operadora treinada. Operadores usam C4 e portáteis descartáveis. Clara usava engenho de loja de segunda mão. Era uma sobrevivente. Para onde vai se não tens identidade nem cartões de crédito e precisas de sair do estado? Perguntou Rui em voz alta, a mente a correr. Não podes voar. A TSA vai sinalizar a identidade falsa, disse Tommy. Não podes alugar um carro sem um cartão registrado, contrapôs Rui. Olhou para a chuva a bater no vidro escurecido. Comboios, sugeriu Tommy. Muito caro para um bilhete comprado na hora, e agora tem câmaras em todo lado, disse Rui. Olhou para o mapa da cidade no tablet. Havia 4 grandes terminais de autocarros. 3 deles ficavam nos distritos de alta renda, fortemente policiados, cheios de turistas. Um deles ficava no lado sul, na orla industrial, rústico, barato e anônimo. Vire o carro, ordenou Rui. Leve-nos para o terminal da Rua Sul agora. Enquanto Tommy virava violentamente o volante pesado, os pneus a chiar no asfalto molhado, Rui verificou o seu telemóvel. Os seus informadores de rua tinham-no estado a contactar nas últimas horas. Os homens do Moretti estavam a destruir um motel barato no lado leste. Procuravam uma mulher num uniforme de empregada. Eles não a conhecem, pensou Rui. Um sombrio sentido de orgulho atravessou o seu peito. Eles acham que ela é uma criada aterrorizada. Eles não sabem que estão a caçar um lobo,
mas até um lobo pode ser encurralado. Rui verificou a câmara da sua Glock, garantindo que uma bala estava na câmara. Não podia deixá-los encontrá-la primeiro. O terminal da Rua Sul cheirava a gases de diesel, tabaco barato e urina estagnada. As luzes fluorescentes no alto zumbiam com um zumbido elétrico raivoso, lançando um brilho amarelo doentio sobre a área de espera. Clara sentou-se numa cadeira de plástico rachada no canto de trás do terminal. O seu capuz estava levantado, lançando uma sombra profunda sobre o seu rosto. Manteve as mãos enterradas nos bolsos do casaco de lona, a mão direita agarrando um pesado cadeado de combinação de metal que comprara numa loja de ferragens ali perto. Colocado sobre os nós dos dedos, fazia uma arma rudimentar, mas devastadora. O relógio na parede marcava 9:10, 5 minutos para o embarque. O terminal estava quase vazio, povoado por alguns vadios a dormir e viajantes cansados a olhar fixamente para os seus telemóveis. Clara observava as portas de entrada principais. 2 homens entraram. Não carregavam malas. Não olhavam para o quadro de partidas. Usavam impermeáveis escuros, os seus olhos varrendo a sala com uma eficiência fria e mecânica. Clara reconheceu a postura imediatamente. Homens da máfia, homens do Moretti. O seu coração martelava contra as costelas, mas a sua respiração permanecia lenta. O pânico era um luxo que ela não podia pagar. Sobrevivera demasiado para morrer num chão de linóleo pegajoso. O mais alto dos 2 homens tirou o telemóvel, olhou para uma foto e depois continuou a varrer a multidão. Procuravam uma mulher com cabelo castanho longo e severo. Clara mudou lentamente a sua postura, curvando os ombros, tornando-se mais pequena, mais masculina no casaco largo. Os homens começaram a andar pelas filas de cadeiras de plástico, verificando rostos. Clara não correu. Correr atraía o olhar. Esperou. Se eles a passassem, ela sairia pela saída lateral. Se a vissem, apertou o aperto no cadeado de metal no bolso. O homem alto parou 3 filas abaixo, os olhos fixos nela. Clara alterara o seu cabelo, as suas roupas, a sua postura, mas não podia alterar a forma da sua mandíbula ou a cor dos seus olhos. O homem deu um toque no braço do seu parceiro. Sacudiu o queixo em direção a Clara. Eles moveram-se, não a correr, mas a andar rápido e predatório, dividindo-se para flanquear. Clara levantou-se. Não gritou. Não procurou um telemóvel. Simplesmente saiu para o corredor, virando-se para encarar o homem mais alto que se aproximava pela esquerda. O homem meteu a mão no impermeável. Ei, vem conosco. Clara não respondeu. Mudou o peso, tirando a mão direita do bolso. O pesado cadeado de combinação de metal a brilhar sob as luzes doentias. Estava preparada para lhe acertar na garganta. Estava preparada para morrer a lutar. As portas de vidro da entrada do terminal explodiram para dentro. Não foi um tiro. Foi um SUV preto a saltar o passeio, a atravessar o vidro grosso e a moldura de alumínio da entrada e a derrapar até parar no meio do átrio. Vidro choveu sobre o linóleo como diamantes. Os vadios e os viajantes gritaram, atirando-se para se cobrirem. Os homens do Moretti viraram-se, sacando das suas armas. Antes que o SUV tivesse parado completamente, a porta traseira abriu-se com um pontapé. Rui saiu. Já não usava calças de pijama. Estava vestido num fato cinzento carvão bem cortado, movendo-se com uma fúria aterradora e contida. O homem alto do Moretti ergueu a sua arma em direção a Rui. Rui não vacilou. Ergueu a Glock 19 e disparou 2 vezes. Pop, pop. O supressor abafou os tiros, mas o impacto foi devastador. O homem alto largou a arma, agarrando o peito, e caiu no chão. O segundo homem entrou em pânico. Virou a arma para Clara, percebendo que ela era o objetivo. Antes que o homem pudesse puxar o gatilho, Clara fechou a distância. Não congelou. Com brutal eficiência, balançou o pesado cadeado de metal, acertando ao homem diretamente no pulso. Ele gritou, largando a arma. Rui estava ali um segundo depois. Agarrou o homem pela gola do seu impermeável e atirou-o de cara contra o pilar de cimento do terminal. O homem cedeu no chão, inconsciente. O silêncio desceu sobre o terminal,
quebrado apenas pelo silvo do radiador do SUV e pelos gemidos de alguns transeuntes aterrorizados, encolhidos sob os bancos de plástico. Tommy e outro homem saíram do SUV, varrendo a sala com armas sacadas, protegendo o perímetro. Rui não olhou para os homens a sangrar no chão. Não olhou para os viajantes chocados. Baixou a arma e virou a atenção para a mulher parada a poucos metros de distância. Clara estava no meio do vidro estilhaçado. O seu peito estava a arfar. O casaco largo pendia do seu corpo esguio. O seu cabelo era um bob irregular e desarrumado. Ainda tinha o cadeado de metal enrolado nos seus nós dos dedos ensanguentados. Não se parecia nada com a criada invisível que lhe servia o café. Parecia magnífica. Rui caminhou na direção dela, guardando a arma na parte inferior das costas. A adrenalina estava a recuar lentamente, deixando para trás uma sensação avassaladora de alívio que o atingiu como um golpe físico. Parou a 1 metro dela. Olhou para o cabelo cortado, as roupas de segunda mão, a arma na mão dela. "Arruinaste as minhas fechaduras", disse Rui calmamente. As palavras eram planas, mas os seus olhos escuros ardiam com uma luz estranha e feroz. Clara olhou para ele, o peito a subir e a descer. Não baixou o olhar. Pela primeira vez desde que entrara na sua casa há 6 meses, olhou-o diretamente nos olhos como igual. "Vais deixar que te matem enquanto dormes", retrucou ela, a voz rouca mas firme. Rui soltou um sopro que era meio riso. Estendeu a mão lentamente para que ela pudesse vê-lo mover-se. Não a agarrou. Simplesmente tirou gentilmente o cadeado de metal dos seus dedos rígidos. Atirou-o para o linóleo, onde ele bateu ruidosamente. "Vem para casa, Clara", disse Rui. Não foi uma ordem de um chefe. Foi um pedido de um homem. Clara olhou para a entrada destruída. Olhou para o sangue no chão. Olhou para o autocarro Greyhound a funcionar ao relenti lá fora pela janela partida. O motor a rugir, prometendo uma vida silenciosa e solitária de esconderijo. Depois olhou de volta para Rui. Viu o corte acima da sobrancelha a desvanecer-se numa cicatriz rosa pálida. "Não posso ser mais a sua criada", disse ela calmamente. "Eu não quero uma criada", respondeu Rui, a voz a baixar para um ronronar baixo. Estendeu a mão para ela. "Quero a mulher que sabe fazer contas." Clara olhou para sua mão. Não hesitou. Colocou os dedos na dela, sentindo o calor da sua pele contra o frio glacial da sua. Ele puxou-a gentilmente para o SUV. A caçada terminara, mas a guerra estava apenas a começar. O SUV passou pelos pesados portões de ferro da mansão Rossi, mesmo quando a chuva da manhã se transformou numa chuva violenta. As luzes piscando dos carros da polícia tinham desaparecido. Davis, o advogado, fizera o seu trabalho. A entrada estava vazia, escorregadia de chuva e óleo de motor. Rui matou o motor. Não esperou que Tommy abrisse a sua porta. Saiu para o dilúvio, caminhando em volta do capô para abrir o lado do passageiro. A mulher sentada ali não se moveu imediatamente. Olhava fixamente para a imponente fachada de pedra da casa. Durante 6 meses, fora uma jaula, um lugar para se esconder. Agora, as fechaduras coladas com supercola tinham sido perfuradas. A madeira estilhaçada à volta do batente da porta era uma lembrança brutal da violência da manhã. "O nome falso fica no terminal", disse Rui, a chuva a achatar o seu cabelo escuro na testa. Baixou-se, apoiando os antebraços no batente da porta. "Já não és uma criada. Não podes ser um fantasma na minha casa. Quem és tu?" Ela olhou para ele. O casaco de lona de segunda mão estava encharcado na gola. O seu cabelo picado agarrava-se às suas bochechas. "Evelyn", disse ela. A voz era diferente. O sussurro servil e silencioso desaparecera, substituído por uma ressonância aguda e clara. Evelyn Hayes, antiga analista de logística de uma empreiteira militar privada a operar no Corno de África. Rui não piscou. Apenas absorveu a informação. Fazia um sentido aterrador. A arrumação rígida da cama, a consciência situacional, a eficiência fria e mecânica de enrolar um cadeado de metal pesado nos nós dos dedos para partir o pulso de um homem. "De quem estavas a fugir, Evelyn?" "Das pessoas com quem trabalhei. Descobri uma discrepância nos livros de contabilidade da cadeia de abastecimento."
2 milhões de dólares em munições fantasmas a serem vendidas a senhores da guerra locais. Relatei-o ao meu oficial comandante. 48 horas depois, cortaram as linhas de travão do meu jipe. Sobrevivi ao acidente. Não fiquei à espera da segunda tentativa. Então, voltaste para os Estados Unidos e compraste uma identidade falsa. Era mais seguro esfregar sanitas para um monstro do que tentar lutar contra uma empreiteira de defesa, disse ela, os seus olhos cor de avelã a fixarem-se nos dele. Não havia desculpa no seu tom. Rui soltou uma expiração baixa e áspera. Não sou um monstro, Evelyn. Sou apenas um empresário que não envolve a polícia. Semântica, respondeu ela, finalmente a desapertar o cinto de segurança e a sair para a chuva. Entraram no saguão juntos. A caça estava silenciosa, mas era um tipo diferente de silêncio agora. Era o silêncio tenso e enrolado de um bunker militar antes de um bombardeamento de artilharia. Tommy e outros 4 soldados estavam posicionados nas janelas, segurando espingardas suprimidas, os seus olhos a varrer a linha das árvores. Onde está o traidor? Perguntou Rui a Tommy, sem usar o nome do homem. A memória da traição do seu antigo chefe de segurança era um gosto fétido na sua boca. Ainda amarrado no armário de utilidades, chefe, respondeu, a sangrar sobre as esfregonas. Põe-no no porta-malas do Lincoln sobressalente. Leva-o para a orla do território do Moretti. Deixa-o na berma. Se o Moretti o quiser, pode ficar com ele. Rui despiu o seu casaco de fato de banho molhado, atirando-o para uma cadeira. Depois tragam todos para o escritório. Vamos para a guerra. 10 minutos depois, o escritório estava lotado. O vidro estilhaçado da noite anterior fora varrido para um canto. O sangue no tapete persa ainda estava lá, uma mancha escura e enferrujada. Evelyn entrou. Tomara banho numa casa de banho de hóspedes e trocara o casaco de lona molhado. Usava umas calças escuras e um simples suéter cinzento que encontrara num closet de hóspedes. Parecia imaculada, afiada e intensamente acordada. Rui sentou-se atrás da pesada secretária de Carvalho. Gesticulou para a cadeira de couro vazia em frente dele. Senta-te. Ela não se sentou. Passou pela cadeira, entrou atrás da secretária e ficou ao lado dele. Foi uma mudança subtil de geografia, mas numa sala cheia de executores da máfia, foi um terremoto. Tommy mudou o peso, a mão pousada perto da sua funda, incerto sobre como processar a criada que estava ao ombro do chefe. Rui levantou uma mão, um comando silencioso para se acalmarem. O Moretti tem 3 vezes a nossa força de trabalho, disse Rui à sala. Ele tem os cais. Ele tem os juízes. Se sairmos para as ruas e tentarmos um tiroteio, perdemos. Sangramos em 1 semana. Então, não disparamos, disse Evelyn. A sala ficou morta, silenciosa. 5 assassinos endurecidos encaravam a mulher que lhes trazia água gelada. Ela estendeu a mão por cima de Rui, agarrando o livro de capa de couro que ele lhe dissera explicitamente para nunca olhar. Abriu-o a meio do livro, os olhos a percorrerem as colunas de números com uma velocidade assustadora. A força do Moretti é uma fachada, disse Evelyn, a sua voz a cortar o ar pesado do escritório. Passei 6 meses a limpar as suas prateleiras, Rui. Ouvi as suas chamadas telefônicas. Vi os seus manifestos de expedição. O Moretti controla os cais. Sim, mas ele não é dono dos navios de carga. Ele aluga o espaço de trânsito e paga aos seus homens em dinheiro às sextas-feiras. Ela agarrou numa pesada caneta tinteiro preta da secretária de Rui e desenhou um círculo grosso em torno de um aglomerado de números. O Moretti está fortemente alavancado. Ele pediu emprestado a sua própria reputação para comprar a chefia da polícia. Se a sua carga parar de se mover, o seu fluxo de caixa para. Se o seu fluxo de caixa parar, os seus homens não são pagos. A lealdade nesta cidade não é um juramento de sangue, é um cheque de pagamento. Quer afetar a sua carga? Perguntou Tommy, o ceticismo a pingar da sua voz. Ele tem 50 homens nos contentores de carga no Cais 4. Não afetamos os contentores, corrigiu Evelyn, olhando para Tommy. Afetamos a cadeia logística, o sindicato dos caminhões, os fornecedores de combustível,
os coordenadores de rota. Virou-se para Rui. Você está a tentar ganhar uma luta de faca num beco. Eu não estou a dizer para o deixar morrer de fome completamente do beco. Rui olhou para o círculo de tinta no livro de registros. Olhou para a mulher que estava ao seu lado. A parte crua e cínica dele, a parte que o mantinha vivo, reconheceu a genialidade da estratégia. Era limpo. Era devastador. Era exatamente como um oficial de logística militar desmantelaria uma insurgência. O que precisa? Perguntou Rui. Evelyn largou a caneta. Preciso de 3 portáteis. Preciso dos seus números de roteamento offshore e preciso que o Tommy leve uma equipa a um determinado centro de servidores no centro da cidade e corte manualmente um cabo de fibra óptica à meia-noite em ponto. Rui inclinou-se para trás na cadeira. O canto da sua boca contraiu-se para cima. Dê-lhe os portáteis, ordenou Rui. O escritório cheirava a ozono, café preto e óleo de arma. Eram 23h45. A chuva não parara. Açoitava os vidros reforçados das janelas em ondas implacáveis. Evelyn sentou-se atrás da secretária de Rui. A pesada superfície de carvalho estava agora coberta de monitores, cabos emaranhados e canecas vazias. Os seus dedos moviam-se pelos teclados com uma precisão rítmica e furiosa. Rui estava junto à janela, observando seu reflexo no vidro. Ela estava no seu elemento. A hesitação da criada fora completamente erradicada. Ladrava códigos numéricos curtos para um headset, coordenando com os banqueiros offshore de Rui, em Zurique e nas Ilhas Cayman. Estão a mover o dinheiro através de uma empresa de fachada gerida por um fornecedor de cimento, disse Evelyn, sem desviar o olhar do ecrã. É uma configuração desleixada. Usaram um bloco de IP partilhado para as aprovações de transação. Pode congelá-lo? Perguntou Rui. Não congela o dinheiro, Rui. Congelar alerta os bancos. Eu desvio-o. Ela digitou uma série de comandos. Estou a redirecionar os fundos da folha de pagamento para um livro-razão descentralizado. Para os contabilistas do Moretti, parecerá um erro de roteamento. Quando eles rastrearem o salto, o dinheiro estará espalhado por 1000 carteiras digitais anônimas e pelos cais. Tommy está no local, respondeu ela, pressionando um dedo no seu auricular. Tommy, tem visão da caixa de junção? Estática crepitou pelos altifalantes da secretária, seguida pela voz abafada de Tommy. Sim, estamos na cave do centro de servidores. 2 guardas amarrados. Estou a ver o cabo azul. Corte-o na minha marca, disse Evelyn. Ela abriu um relógio digital num monitor secundário. Os dígitos vermelhos pulsavam. O que faz cortar esse cabo? Perguntou Rui, aproximando-se da secretária. O calor da sua presença a irradiar na sala fria. O Moretti usa uma câmara de compensação automática para gerir os manifestos alfandegários dos seus contentores de transporte. Se o manifesto não corresponder à base de dados da autoridade portuária, as gruas bloqueiam-se. Nada se move. O cabo que o Tommy está a olhar liga os servidores privados do Moretti à rede portuária. Cortamos o cordão. Ela olhou para Rui, um brilho frio e predatório nos seus olhos cor de avelã. Uma auditoria manual em 50 contentores, cheios de narcóticos ilegais e armas sem impostos, leva 3 semanas. Os compradores do Moretti vão entrar em pânico. Os seus fornecedores vão exigir pagamento e os seus homens vão acordar amanhã com as contas bancárias vazias. O relógio digital marcou a meia-noite. Marca, disse Evelyn ao microfone. Cabo cortado, confirmou Tommy. Estamos a desaparecer. Evelyn sentou-se na pesada cadeira de couro. Soltou um longo e lento suspiro. No seu monitor principal, uma série de notificações de erro vermelhas começaram a descer pelo ecrã. Está feito, sussurrou ela. Rui caminhou à volta da secretária. Não disse uma palavra. Apenas serviu 2 dedos de bourbon num copo limpo e pousou-o na secretária ao lado do seu teclado. Uma oferta silenciosa de respeito. Evelyn olhou para o líquido âmbar, depois para ele. Não bebo enquanto estou a trabalhar. Já não está a trabalhar. Acabou de ganhar a guerra. A guerra não acaba até que ele saiba quem o venceu, disse ela, pegando finalmente no copo. Deu um gole lento. O ardor na sua garganta fê-la aterrar. Às 3 da manhã,
A cidade começou a fraturar-se. O telemóvel de Rui não parou de vibrar. Informantes, polícias comprados e jogadores de nível intermédio aterrorizados estavam a ligar em pânico. Os cais estavam paralisados. A polícia portuária, acionada pelo súbito apagão no sistema alfandegário, tinha invadido o Cais 4. Os executores do Moretti, percebendo que os seus recibos de vencimento diretos tinham caído, abandonaram os seus postos. Podes comprar um homem para te matar, mas não podes comprar um homem para morrer por ti de graça. O império do Moretti estava a desmoronar-se. Não sob uma chuva de balas, mas sob o peso esmagador do fracasso logístico. Ele está a sangrar, disse Rui, ao ouvir uma mensagem de voz frenética de um capitão de esquadra. Os seus próprios tenentes exigem dinheiro e os seus cofres estão vazios. Ele está encurralado. Um animal encurralado é perigoso, observou Evelyn, levantando-se e esticando as costas. O impacto físico do crash de adrenalina estava a manifestar-se. Ele virá cá, declarou Rui. Não era um palpite. Era uma certeza nascida de anos a estudar os seus inimigos. Ele não tem dinheiro, não tem produto. A única coisa que lhe resta é o seu orgulho. Ele vai querer olhar-me nos olhos e tentar levar-me com ele. Evelyn parou de se esticar. Quantos homens trará? Quem quer que seja estúpido ou assustado o suficiente para ainda o seguir. Talvez uma dúzia. Temos 30 espingardas no perímetro. Será um massacre. Não, disse Evelyn bruscamente. Rui franziu o sobrolho. Não desmantelei a sua infraestrutura financeira apenas para transformar o seu relvado da frente numa zona de guerra. Se o abateres na tua propriedade, as outras famílias usarão isso como desculpa para retaliar. Tornas-te um passivo. Tens de acabar com isto limpo. Como? Evelyn caminhou até a janela, olhando para a escuridão total da chuva. Abriu o portão da frente. Deixou-o entrar pela porta principal? Os olhos de Rui escureceram. Deixei um homem armado que me quer morto entrar no meu saguão? Sim. Deixou-o entrar sozinho. Ela virou-se para ele. Ele quer olhar-te nos olhos. Deixa-o, mas despoja-o do seu exército no portão. Faz com que ele caminhe pela entrada na chuva. Deixa-o sentir quão completamente impotente ele está. Quando chegar à varanda, ele já não será um chefe. Será apenas um homem quebrado a implorar por uma saída. Rui olhou para ela. A pura audácia do plano era de espantar. Não se tratava apenas de matar um inimigo. Tratava-se de destruição psicológica absoluta. Era uma inversão de poder da mais alta ordem. Tommy, chamou Rui para o corredor. Tommy apareceu na porta, a sua espingarda ao ombro. Diga aos guardas do portão para se acalmarem. Quando o Moretti chegar, diga-lhe que pode entrar, mas os seus homens ficam na rua. Se ele quiser ver-me, caminha sozinho. Tommy hesitou, olhando para Evelyn, depois de volta para Rui. Chefe, isso é loucura. Faz isso, comandou Rui suavemente. A chuva parou finalmente pouco antes do amanhecer. O céu sobre a cidade ficou da cor de ferro pisado, um cinzento pesado e opressivo que prometia mais tempestades à tarde. O ar fora da mansão Rossi cheirava a asfalto molhado, agulhas de pinheiro esmagadas e ao tangue agudo de ozono. Às 5h45, o baixo ronronar de motores pesados quebrou o silêncio. Um comboio de 4 sedãs pretos parou no portão principal da mansão. Os carros ficaram a funcionar, soprando densas nuvens de fumo branco para o ar frio da manhã. Dentro do escritório, Rui estava ao lado de Evelyn, a observar as imagens de segurança de alta definição no monitor secundário. Frank Moretti saiu do carro da frente. Era um homem mais velho, de peito largo e pés pesados, vestindo um sobretudo de lã molhado que lhe pendia frouxamente. Parecia exausto. Os seus ombros estavam curvados, e a arrogância habitual que o precedia como uma onda de choque estava completamente ausente. Gritou algo para o guarda do portão, acenando com uma mão pesada em direção às barras de ferro da fila. O guarda não vacilou, não levantou uma arma. Simplesmente apontou um único dedo enluvado para a longa e sinuosa entrada em direção à casa principal, entregando a exata mensagem de Rui. Moretti discutiu, o rosto avermelhado de raiva escura. As portas dos outros sedãs abriram-se,
e uma dúzia de homens armados saíram para a névoa, as mãos pousadas agressivamente nas cinturas. Mas o perímetro da mansão permaneceu totalmente silencioso. As 30 espingardas escondidas na linha das árvores mantiveram o seu fogo. Não houve gritos, nem tiros de aviso, nem caos para o Moretti explorar. A mansão era uma fortaleza a prender a respiração, negando-lhe a dignidade de uma batalha. Lentamente, a realidade da situação assentou em Moretti. Olhou para as árvores silenciosas. Olhou para os seus homens, que estavam a tremer no ar úmido, a verificar os telemóveis em busca de depósitos bancários que nunca chegariam. Ele não tinha alavancagem. Era um rei parado em frente a uma porta trancada, percebendo que a sua coroa lhe fora roubada no meio da noite. Com um movimento brusco e derrotado, Moretti acenou aos seus homens para voltarem para os carros. Começou a longa caminhada pela entrada de um quarto de milha. Sozinho, Evelyn estava nas sombras do escritório, os braços cruzados sobre o peito. Os seus olhos fixos no ecrã, a analisar o portão do velho. Ele está a mancar, observou ela, a voz baixa e clínica. Está a arrastar o joelho esquerdo. Velha lesão de uma reunião no final dos anos 90, murmurou Rui. Estendeu a mão por trás das costas, retirando a Glock 19. Verificou a câmara, verificando a cápsula de latão na culatra e deslizou-a suavemente de volta para a cintura das suas calças feitas à medida. Fica aqui. Vou contigo. Rui parou à porta de carvalho pesado do escritório. Virou-se para olhar. Esta é a parte feia, Evelyn. A matemática está feita. A estratégia acabou. O que acontece naquele saguão é apenas violência. Não sou frágil, Rui. Colei as tuas fechaduras enquanto assassinos caminhavam pela entrada. Quebrei o pulso de um executivo da máfia com um cadeado. Despojei uma família mafiosa do seu capital em 3 horas. Ela deu um passo à frente, fechando a distância até ficar a poucos centímetros do seu peito. Olhou para os seus olhos escuros, a sua expressão inflexível. Eu ganhei o meu lugar naquele saguão. Quero vê-lo perceber isso. Rui olhou para ela. Viu o aço frio na sua espinha. Viu a absoluta ausência de medo. Ela não estava a pedir permissão a um homem. Estava a declarar um facto sobre a sua própria agência. Sentiu uma súbita e feroz onda de orgulho. Anda atrás de mim, instruiu ele. Ando ao seu lado, corrigiu ela instantaneamente. Rui soltou um suspiro baixo que foi meio riso. Um sorriso genuíno e perigoso curvou o canto da sua boca. Tudo bem, ao meu lado. Saíram para o grande saguão juntos. Os pisos de mármore estavam imaculados, vastos e frios. A pesada porta de carvalho da frente estava destrancada, ligeiramente entreaberta. 2 minutos depois, o pesado ranger de sapatos de couro molhado soou nos degraus da frente. A maçaneta da porta virou e a pesada madeira abriu-se. Moretti empurrou-se para dentro. Respirava pesadamente, um som úmido e ruidoso na parte de trás da sua garganta. O seu sobretudo de lã estava encharcado pela névoa persistente, pingando água para o mármore imaculado. Cheirava a fumo de charuto estagnado, cão molhado e desespero puro. Olhou em volta do enorme saguão vazio, os seus olhos finalmente fixando-se em Rui, que estava calmamente na base da grande escadaria. A mão de Moretti voou instantaneamente para o bolso interior do seu casaco. Tira-o devagar, Frank, avisou Rui. A sua voz não estava elevada. Eco do teto abobadado com uma calma aterradora e absoluta. Moretti congelou a meio do movimento. Engoliu em seco, tirando a mão. Estava vazia. Achaste que és inteligente, Rui? Cuspiu Moretti, embora a sua voz carecesse da sua autoridade estrondosa habitual. Achaste que fechar o sistema portuário te torna o chefe desta cidade? Acabaste de iniciar uma guerra que não tens mão de obra para terminar. A guerra acabou à meia-noite, Frank, respondeu Rui, descendo um degrau lento. Os homens desapareceram. As tuas contas estão zeradas e espalhadas por 1000 carteiras digitais indetectáveis. Os teus fornecedores estão atualmente a ligar para os meus telemóveis descartáveis a perguntar se posso assumir os teus contratos de transporte. Vieste aqui esta manhã para morrer porque não tinhas dinheiro para um bilhete de avião. O rosto de Moretti contorceu-se numa máscara feia de negação. Tu não fizeste isto. És um bandido de rua, Rossi.
Partes pernas e recolhes envelopes. Não sabes como redirecionar livros-razão offshore. Quem contrataste? Os Columbus? Contrataste hackers russos? Ele não contratou ninguém. Evelyn saiu da sombra da grande escadaria, movendo-se até estar diretamente ombro a ombro com Rui. Moretti piscou, aperta os olhos na penumbra da manhã, olhando para a mulher num simples suéter cinzento e calças escuras. Não reconheceu as roupas, e não reconheceu o corte de cabelo picado e irregular, mas reconheceu o rosto. Os seus homens mostraram-lhe as imagens das câmaras de nível de rua apenas 24 horas antes. A criada, sussurrou Moretti. A realização atingiu-o como um golpe físico. A absoluta absurdidade disso drenou a cor do seu rosto. Os seus joelhos cederam ligeiramente. Uma empregada de mesa tirou a minha cidade, respirou ele, olhando para ela como se fosse um fantasma. E eu costumava equilibrar a logística de empreiteiros militares a operar em territórios hostis, Sr. Moretti, disse Evelyn. A sua voz estava desprovida de qualquer emoção, entregando as palavras como um relatório post-mortem. A sua infraestrutura era dolorosamente primitiva. Construiu um império inteiramente sobre dívidas e intimidação física. Usa a união do Southside para pagar as suas taxas diárias de cais, deixando seu fluxo de caixa inteiramente dependente de uma única câmara de compensação automática eletrônica. Uma brisa poderia ter derrubado o seu império. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, os seus olhos cor de avelã fixando-se nos dele. E eu fui apenas a brisa. Moretti olhou para ela, completamente desmantelado. A inversão de poder era absoluta. O chefe da máfia mais temido da costa leste estava de pé num saguão gelado, a ser repreendido sobre a economia da cadeia de abastecimento por uma mulher que costumava carregar um espanador. Algo dentro do velho estalou. Soltou uma risada oca e rouca que soou como folhas secas a raspar no pavimento. Metou a mão no bolso do casaco novamente, movendo-se com uma súbita e brusca desesperança. Desta vez, tirou o pesado revólver de cano curto. Não apontou a Rui, apontou diretamente a Evelyn. Foi um movimento mesquinho, rancoroso e covarde. O ato final patético de um homem que percebeu que perdera tudo e simplesmente queria arruinar algo bonito antes de morrer. Rui foi mais rápido. Não sacou da anca. Sacou da linha central, o braço a erguer-se num borrão de músculo treinado, fluido e sem falhas. A Glock Supremita tossiu 2 vezes. Titip, titip. Os olhos de Moretti arregalaram-se. O revólver escorregou dos seus dedos dormentes, batendo ruidosamente contra o azulejo de mármore. Caiu pesadamente de joelhos, agarrando o peito onde 2 flores vermelho escuras se espalhavam pelo sobrecolete de lã molhada do seu casaco. Permaneceu direito por 1 segundo, balançando antes de cair de cara no chão. Não se moveu novamente. O silêncio pesado voltou ao saguão, quebrado apenas pelo som da chuva a pingar da porta da frente aberta. Evelyn não gritou, não vacilou. Apenas ficou perfeitamente imóvel, olhando para o corpo no chão. A sua respiração era estável. Rui baixou lentamente a arma, mantendo os olhos no corredor para garantir que Moretti realmente entrara sozinho. Satisfeito, virou-se para olhar Evelyn. Percorreu o seu rosto, verificando se havia algum sinal de choque, pânico ou arrependimento. "Estás bem?" perguntou ele calmamente. Evelyn olhou para a poça de sangue a espalhar-se, a infiltrar-se no azulejo branco imaculado. Ele ia estragar o mármore, observou ela secamente. Rui soltou um suspiro, deslizando a arma quente de volta para a funda. Estendeu a mão, o seu polegar a roçar suavemente na linha do seu maxilar. Puxou-a para perto. Ela deu um passo para o seu espaço sem hesitação, encostando-se ao toque. O calor sólido da sua mão ancorou-a, queimando a adrenalina e deixando para trás a realidade silenciosa da manhã. "Precisamos de chamar os empregados de limpeza", murmurou Rui, o seu polegar a roçar suavemente na linha do seu maxilar. "Não vou limpar isso", respondeu Evelyn, fechando os olhos por um breve segundo e apoiando a testa no seu ombro. "Água fria e sal não vão resolver isso." "Eu sei", disse Rui, pressionando um beijo suave e demorado na sua têmpora. Segurou-a com força, sentindo o batimento constante do seu coração contra o seu peito. "Já terminaste de limpar",
Através dos altos vidros reforçados do saguão, as nuvens pesadas finalmente quebraram. Os primeiros raios fracos e brilhantes do nascer do sol começaram a perfurar o céu cinzento, lançando longas sombras douradas sobre o chão ensanguentado. O velho mundo estava morto no mármore. O novo estava apenas a acordar.